Oi, galera, aqui é o pessoal da The Salutis. Somos uma equipe, uma organização para falar com os jovens sobre o amor de Cristo e para evangelizar todo mundo aí que precisa, né? Bom, a gente está fazendo a nossa primeira edição do podcast com o pastor Henri e a Raquel, que é a esposa do pastor Henri. Quem está falando aqui com vocês é a Lalesca e aqui do meu lado está o João Gabriel, que também participa da equipe do The Salutis. Bom, basicamente nosso podcast vai ser dividido em dois blocos, que vai ser as entrevistas que falam sobre o ministério do pastor Henri e da sua esposa, Raquel. E depois vão ter as perguntas que vocês colocaram no Instagram, que são perguntas que normalmente a gente tem sobre as nossos desejos carnais, né? Bom, se você não achou a sua pergunta aqui nesse podcast, não tem problema. A gente vai ter um próximo podcast mês que vem e a gente talvez coloque a sua pergunta lá no podcast. Você só tem que colocar na nossa caixinha no Instagram. Bom, agora eu vou passar para o João e vai fazer a primeira pergunta. Para saber como foi a reação de vocês quando Deus colocou vocês no ministério que vocês trabalham hoje. Bem, né, Raquel? A gente trabalha em que ministério hoje? Hoje nós somos líderes da juventude. O Henri, pastor, e eu ali de apoio com as crianças também, o Benito e a Adele. Então, qual foi a nossa reação quando a gente foi chamado para cuidar desses jovens e adolescentes? A minha reação, a minha esposa me lembrou bem quando a gente estava pensando nisso. É de obediência, né? Não quer dizer que todo ministério que a gente vai desempenhar a vida inteira, as áreas que a gente vai atuar, todas elas a gente, de fato, sempre achou que ia fazer aquilo, ou sempre é uma coisa que a gente sempre gostou. No caso de jovem, eu sempre gostei, mas não é por causa disso que a gente atendeu o chamado. A gente atendeu o chamado porque entendeu que a nossa igreja precisava de líderes e os líderes eram a gente. E não tinha outro mesmo, sabe? Não tem ninguém, vai ser vocês. E agora? Agora obedece. E a gente obedeceu. Vocês fazem parte desse ministério tem quanto tempo? Eu assumi de forma interina, né, no dia, se eu não me engano, dia 5 de novembro de 2017. Se eu não errei a data, 5 de novembro de 2017. Se vocês olharem no calendário aí, procurar, se for domingo, tá certo. É porque era um domingo, era o primeiro domingo do mês de novembro, dia 5 de novembro de 2017. Então aí faz as contas aí, nós estamos em 2021, tá certo? Como foi que vocês descobriram que essa era mesmo o lugar de vocês? Bem, quer falar, Raquel? Eu falo. Eu posso falar. Assim, a gente entende que o nosso lugar, na verdade, se for ampliar mais a pergunta, ele nunca é aqui. Aqui onde? Aqui na Terra. O nosso lugar é no céu. Mas a gente, quando está aqui na Terra para fazer o trabalho do Senhor, o lugar que a gente tem que estar é o lugar que Ele quer. Então a gente entendeu que esse era o nosso lugar porque a gente entendeu que era o que Ele queria. Ele queria que a gente cuidasse de jovens e adolescentes. Se Ele queria que a gente cuidasse de jovens e adolescentes, então aqui é o nosso lugar. Entendeu? Isso. Quais os desafios vocês acham que um jovem cristão pode encontrar na hora de seguir em frente com o seu ministério? O primeiro é ele mesmo. Como pecadores, né? Acredito as nossas crises nesse momento, na adolescência e na juventude. Acredito eu que o maior desafio seja ele mesmo, né? A gente sabe que a vida com Cristo ela envolve renúncia, dedicação, e a gente sabe que a gente às vezes é preguiçoso, às vezes a gente é teimoso. Então acho que o maior desafio não é nem externo, é com a gente mesmo. O maior desafio é a gente mesmo. Mas junto com a gente, as outras gentes, né? Porque a gente vai lidar com gente, né? Então, a gente é o pior inimigo da gente mesmo, por causa do pecado, né? E as outras gentes, as outras pessoas, também. Porque elas também são pecadoras. E quando você vai ajudar pessoas pecadoras, você tem que estar preparado para lidar com, não só com o seu pecado, como a Raquel lembrou, mas também com o pecado do outro. E estar preparado para um pecado em que ele vai cometer contra Deus, contra você, contra outras pessoas. E você pensa sempre, então o perigo é o pecado. Na verdade, o perigo é o pecado, só que o pecado está em mim e está em cada pessoa. Então a gente tem que saber lidar quando acontece pecado. Mas lidar de que forma? De forma bíblica.
Em algum momento vocês temeram a decisão de Deus na vida de vocês? Então, eu precisava entender um pouco mais essa pergunta. Fiquei na dúvida quando eu vi. A gente temeu o quê? Esse ministério que a gente está ou no geral? No geral. No geral? Então assim, a gente como vocacionado, né? Isso. Quer falar ou eu falo? Eu acho que o temor, acho que todos os dias a gente tem grandes desafios, né? E quando a gente entende que a nossa vida é uma vida ministerial e isso envolve tudo, a gente teme muitas coisas, né? Questões financeiras, questões de relacionamento, mudança, pandemias, doenças, não é? O outro, pessoas novas que estão chegando, outros que estão nos deixando. Então, acredito que seja um conjunto. E a gente é falho, a gente é pecador, né? E a gente teme mesmo. Mas a verdade é que a gente confia num Deus que já venceu tudo. E quando a gente se agarra nessa confiança, a gente prossegue. E eu costumo dizer que Deus, o Senhor que deu, então o Senhor que dê conta de cuidar da gente e prover também, porque a gente não tem condições. Quando a gente olha para os desafios que a gente tem e para os desafios que a gente já passou, a gente fala só Deus, porque a gente não tem condições nenhuma de lidar com isso. É Deus que capacita e a obra não é nossa, é dele. Seria muita bobeira se a gente abrisse mão disso, né? A gente ia sofrer essas consequências não só por esse temor em si, mas é porque a gente quer agradar ao nosso Deus e a gente está aqui para isso, para o louvor da glória dele. Fala, marido. Então, eu concordo com o que a Raquel falou, no sentido de que a gente tem que temer mesmo a Deus, e nesse sentido, o que mais nos assustaria, né? O que a gente estaria temendo mais aí? Eu penso que quando você se propõe veja bem, porque a gente está falando aqui de chamado, de pessoas que foram chamadas para serem, né, líderes em algum nível, né? A ideia é o seguinte: quando você é crente de verdade, você ainda não necessariamente vai ser um líder, mas você se torna crente. Então eu lembro de mim antes de ser líder, eu como crente. Quando eu me via tentando obedecer a palavra, fazer aquilo que de fato Deus se agradava, eu já temia. Temia a Deus, lógico, e temia as consequências que viriam. Porque toda pessoa que obedece à palavra, ela tem consequências ruins. Ruins ela é abençoada, então são consequências boas. Mas ela também é perseguida pelo mundo. O mundo, como assim? O mundo vai lá, bate na tua porta, te chama? Não. Mas você se posiciona contra uma coisa quando o mundo todo lá fora é a favor. E aí? Você é o único retardado que é contra, entendeu? E o mundo todo vira para você e aponta para você. E aí, nesse sentido, a gente tem medo do mundo também. Mas a gente tem que temer quem? Aquele que pode destruir a alma, disse Jesus falando de Deus. Ou temer esses do mundo que são outros que serão destruídos porque não creem em Deus. Então a gente tem que temer em primeiro lugar a Deus. Então quando se compara a quem temer, né, a gente tem que temer aquele que de fato tem todo o poder, que é Deus. Só que o temor a Deus, ele é um temor de saber que ele é poderoso, superior mesmo, e pode acabar com a gente estalando o dedo, tipo Thanos, assim, sabe? Mas ele também não é apenas um ser poderoso nesse sentido, ele é amável e é amor. E por ser amor, ele cuida da gente. Então dá muito mais vontade de temer um cara poderoso desse, que é Deus, né? E que nos ama, do que o mundo. O mundo, as pessoas que são totalmente contrárias a Deus, o que elas podem fazer de mal a gente? No máximo nos matar. E o que tem? O Covid não mata também? Tem gente morrendo? Para cristão, morrer é lucro, Morrer né? é lucro. Então, o quê? Só isso vai acontecer. Eu vou morrer. E aí, quando eu morrer, eu vou estar com Jesus. Glória a Deus, deu certo. Entendeu? Isso. Agora, qual conselho vocês dariam para um jovem que está começando agora a sua caminhada cristã? A primeira coisa, a gente tem o guia de fé e prática, que é o estudo das Escrituras. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha irmã e ela compartilhou um texto comigo que ela leu durante a semana e ela falou assim: gente, fiquei assustada com o que eu li, porque é o que eu estou passando. E eu falei para ela: a Bíblia a gente encontra tudo. Não nas palavras que a gente exatamente deseja, né? Mas o conceito e o princípio sempre vai estar lá. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um apego, um apreço pelas Escrituras, se dedicar ao estudo. Algumas coisas são super tranquilas, mas outras coisas são bem mais difíceis. Então, confiar
em Cristo nesse sentido e buscar outros recursos de outras pessoas que sejam também idôneas, né? E bíblicas, se você precisar de algum escritor, de algum livro devocional. E estar sempre atento ao que Deus quer de você. E saber isso é através das Escrituras. Então, a Raquel falou tudo. O conselho é as Escrituras. Claro, junto com as Escrituras é oração, porque existem pessoas que são assim muito estudiosas e elas gostam de estudar a Bíblia, mas elas não gostam do Deus da Bíblia. Elas só gostam de estudar aquelas coisas, entender aquelas coisas. Elas querem botar a Bíblia num laboratório e dissecar, e entender quem escreveu, como que escreveu, que época que escreveu. E tem que saber tudo isso mesmo. Mas se você não sabe tudo isso, de forma que isso mude a sua vida, de forma em que, não só técnica, mas espiritualmente, então você não é diferente de um professor universitário que seja ateu e dá aula num curso de teologia, de alguma ciência, arqueologia bíblica, que seja. Tudo isso, todas essas ciências que são importantes, elas só... Para a pessoa ela descobrir tudo isso e aprender tudo isso, aprofundar na Bíblia, ela precisa aprofundar ao ponto de que aquilo transforme a vida dela. Então, assim, eu lembro muito bem do Jonas Madureira, quando esteve aqui na igreja, o pastor Jonas Madureira, e que ele nos ensinou, nos lembrou muito bem uma coisa. Ele falou assim, um teólogo correto não é um teólogo que entende a Bíblia toda, só. É um teólogo que entende lá o máximo que ele pode, mas quando ele chega no limite do entendimento dele, ele não vira ateu, ele não fica um cara cheio de dúvidas. Pelo contrário, quando ele chega nesse limite, que é o infinito de Deus ali, ele se prostra diante de Deus, se rende. Então, um teólogo correto, ele estuda o máximo que ele pode, mas na mesma força, com a mesma energia que ele gasta para estudar, ele também se dedica a orar, a ter relacionamento com Deus, a falar com Ele e contar com a presença de Deus no dia a dia. Então, o conselho que eu posso dar, acompanhando aqui a Raquel, seja um conhecedor das Escrituras, mas um conhecedor não apenas ouvinte, como o Tiago diz, né? Tiago 1:22, não apenas ouvinte, mas praticante. E para ser praticante é alguém que anda com Deus, que caminha com Deus, que tem relacionamento com Deus. Boa dica. Agora a gente vai ir para o segundo bloco, que são as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Repetindo que quem não achar a sua pergunta aqui, não tem problema, a gente pode colocar em outro podcast, que vai ter sempre um podcast por mês, então não se preocupem. Bom, o nosso podcast de hoje fala sobre a juventude e os prazeres do mundo. E a primeira pergunta o João vai fazer para o pastor e para a esposa dele. Como ela acabou de falar, a primeira pergunta é sobre jovens e os prazeres mundanos, que é errado relacionar a ciência com a Bíblia? Então, depende do que significa essa pergunta, né? Porque se você quiser ser uma pessoa assim, não, eu creio na Bíblia, eu não preciso de ciência. Então, a gente está aqui num período de Covid, de pandemia, então a gente crê na Bíblia, não vai tomar remédio, não vai no médico, e que seja o que Deus quiser. Se for assim, a pessoa que age assim, ou seja, ela é contra a ciência a esse ponto, está totalmente errado, entendeu? Não tem nada a ver. Então, a gente tem que relacionar a ciência com a Escritura, tá? Agora, o problema é quando a gente relaciona a ciência com a Escritura ao ponto de dizer que Deus não está, Deus não faz parte da história da Escritura, Deus não é o agente que desenvolveu a Escritura, né, inspirando homens a escrevê-la para que ele pudesse, então, se comunicar e se revelar a nós. Então, se a pessoa estuda a ciência ao ponto de querer explicar tudo que a Bíblia diz de forma científica, e isso tentando excluir a ação direta de Deus, então essa relação está errada. Não pode. E, na verdade, nenhum nem outro é ciência. Porque o que seria uma ciência honesta? Vamos pensar. Ciência honesta é aquela pessoa, ou aquele cientista, aquele estudioso, aquela pessoa que identifica um problema, ela identifica uma situação, uma curiosidade ali da vida, e que ela quer investigar aquilo. E ela quer investigar de forma honesta. E o que é investigar de forma honesta? Você não tem preferências pessoais na hora de investigar. Você pode até imaginar que vai dar um determinado resultado quando você for investigar. Mas você não tem torcida, você não está torcendo. Eu quero que dê aquele resultado, que aquele resultado é o bom. Não, o cientista não. Ele vai estudar, né, um objeto, um fenômeno, alguma coisa, mas ele não tem uma torcida necessariamente, porque se ele torcer por aquilo, para que aconteça o resultado do jeito que ele quer, ele já não é mais honesto, ele está sendo tendencioso, ele está forçando a ter um resultado que não é a verdade da ciência. Então, uma ciência honesta, totalmente honesta,
ela sempre vai concordar com a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque a ciência honesta, ela vai se limitar a reconhecer aquilo que é verdade. Tá certo? E a palavra de Deus, ela apresenta a verdade, que é expressa em Jesus Cristo. Então, a total relação entre ciência honesta e a palavra de Deus, devidamente conhecida e explicada. Agora, se eu sou uma pessoa que não conhece a palavra e também sou uma pessoa que também na hora da ciência eu não sou totalmente honesto, aí eu fico brigando ciência com religião. Agora, existem situações que dá dúvida. Por que a ciência e a religião pensam de outro? Quando der essas dúvidas, provavelmente ou porque alguém não entende a Bíblia direito ou não entende a ciência direito. Se entender as duas coisas de forma honesta e correta, não vai ter dúvida e nem choque. Entendeu? A segunda pergunta é: qual o problema do aborto? E por que isso tem sido uma pauta tão discutida ultimamente? O problema maior de todos é que é um assassinato. Então, se você pensar assim, mas Raquel, ela foi abusada, Raquel, ela sofreu muito. Todas essas questões que envolvem até o processo, até a gente chegar no aborto, realmente são muitos problemas. A gente pode se compadecer de toda essa situação, mas, no final das contas, é errado porque é um assassinato. E a Bíblia nos orienta em relação a tirar a vida. Quem tem esse poder de dar a vida e tirar da vida é o próprio Deus. Então, podem ter N questões relacionadas a isso. Mas a principal delas é que é um assassinato, né? Sabe o que eu acho mais legal? Legal nada, mais curioso, na verdade, mais estranho até, é que tem gente que é totalmente contra a pena de morte, né? Mas é totalmente a favor ao aborto. Pô, que troço doido, né? Se não pode ter pena de morte, eu não estou dizendo que pode ou não pode, estou dizendo assim, a opinião das pessoas, né? Se não pode ter pena de morte, por que eu vou ser a favor do aborto se eu estou matando também um ser humano? Tá certo? Então, assim, eu não estou aqui nem usando uma coisa dizendo que eu concordo, nem dizendo que eu não concordo. Só estou dizendo que a pessoa não pode ser incoerente a esse ponto de querer defender a vida de pessoas adultas, ou seja, pena de morte, um assassino e tal, que tem que ser condenado à pena de morte. O cara é um assassino e vai ser condenado lá à pena de morte em algum país. Vamos poupar a vida, é um ser humano. Mas não consegue fazer uma campanha para poupar a vida de um bebê na barriga de uma mãe, que nem pode se defender, que nem pode falar. E existem muitas questões sobre isso. A gente podia fazer até um podcast só sobre isso. Só sobre isso. Mas aí você levanta a questão. A questão de um abuso. Problema seríssimo. Tá. É aborto? É errado. Vai tirar a vida. Você está gerando uma criança que vai nascer... Indesejada, né? Não vai durar... Assim que ela nascer, ela já vai morrer. Porque ela tem um problema cerebral... ou porque ela tem uma doença muito séria. Então, não é melhor você intervir isso? Para que tanto sofrimento? Eu falo como mãe, aquele período de gestação é algo divino, você sentir, você nutrir. E mesmo que essa criança nasça e dure 1 segundo, gente, é Deus naquela criança. Então, quem sou eu para determinar que horas que isso vai acabar? É Deus. Então, todas essas questões que envolvem são questões sérias, são seríssimas, mas há algo muito mais sério do que isso. É tirar a vida quando a gente não tem esse direito, a gente não tem esse poder, a gente nem pode fazer. E aí, até unindo com a pergunta anterior da ciência, uma ciência honesta, ela vai lutar pela vida, não para facilitar a vida de alguém matando o outro. Uma ciência honesta vai lutar pela vida. Uma ciência honesta vai defender o bebê no ventre de uma mãe, mesmo que ele vá morrer. Agora, existem casos excepcionais que eu não vou mencionar aqui, porque, como a Raquel falou, era melhor a gente fazer um podcast só de aborto, né? Mas, assim, existem exceções, existem situações em quando o neném está em risco de vida e a mãe também junto. Aí são casos excepcionais. Só que as pessoas querem pegar a exceção e criar uma regra baseada na exceção. 1 em 1 milhão que acontece a exceção. Aí, não, a regra agora é vou matar 1 milhão todos os 1 milhão. Por quê? Porque só um, que é a exceção, mas já tem uma exceção, então eu vou matar 1 milhão. Não, a gente vai entender de forma bíblica. E tem como entender de forma bíblica. Mas a regra para 1 milhão de milhões de pessoas, que seja, é não matarás. Está lá, faz parte dos 10 mandamentos. E ali o não matarás, o sentido real do texto é não assassinarás. Então procurem lá em Êxodo 20, né, os 10 mandamentos, você vai estar lá. Não matarás significa não assassinarás. Não planejarás a morte de outra pessoa.
e concretizarás essa morte. Essa é a ideia, entendeu? Então, um bebê, você tem que planejar matar aquele bebê, se organizar para matar, porque ainda quer sobreviver a mãe, né? É matar só o bebê, né? A mãe não, entendeu? A mãe, se ela fosse menos planejada, talvez ela se matasse junto, né? Mas assim, você quer matar o bebê, ainda tem que sobreviver a mãe. Então, requer um planejamento, porque tem que sobreviver a mãe. Então, esse tipo de assassinato é totalmente proibido. Agora, existem outras formas de matar na Bíblia e que existem na sociedade que não tem jeito. Defesa da vida, né? A defesa, chamada de legítima defesa. Se você está defendendo alguém porque alguém ia matar, você vai lá, defendeu e acabou matando para salvar a vida de outro. Então, aí é um outro tipo de morte. Isso o mandamento não contempla. Ele não proíbe matar nesse caso. Então, que fique claro que o aborto ele está incluído no ato de assassino, de assassínio e de matar planejando matar. Entendeu? E isso está proibido na palavra de Deus. Tá? A terceira pergunta é como uma pessoa pode se afastar das drogas se o que ela diz que deixa ela bem é as drogas? O que é bom? Primeiro é isso. O que é bom? A gente tem a mania de achar que o que é bom é o que me faz bem, o que eu me sinto bem, melhor dizendo. E a gente vive numa sociedade que dá valor ao sentido, sentir. Eu estou me sentindo bem, tá bom. Totalmente errado. Em detrimento do outro, às vezes. Inclusive, eu me senti bem. O outro se estrupiou por causa de mim, mas eu estou me sentindo bem, então isso é certo. É isso que a sociedade ensina. Tá errado. A gente vai explicar mais. Mas eu preciso pensar. Não, tô brincando. Não, Raquel, ter prazer. Por exemplo, você pode falar assim, tem gente que tem prazer em tirar a vida do outro. Tem gente que tem prazer em comer mais do que precisa. Eu me satisfaço, eu gosto muito de ver o outro sofrer. Ou eu tenho prazer em não seguir regras. E aí a gente vai pensar, o que é satisfatório para você? Será que se você pensar no que você realmente deseja, é o que realmente é bom para você? O que é bom, né? Como a gente estava falando, o que é bom? A gente tem que entender que o ser humano, ele é pecador. Então, ele não é bom. Ele, em si, o ser humano, nós, como seres humanos pecadores, a gente não é bom. E se a gente não é bom, a gente não sabe avaliar o que é bom e dizer, isso é bom, isso é ruim. A gente tem um senso de moral dentro da gente, capaz de, isso é bom, isso é ruim. Sim, só que isso foi manchado pelo pecado. Corrompido. Né? Corrompido pelo pecado que habita em nós. Desde Adão e Eva, de geração em geração. Então, quando a gente vai avaliar alguma coisa que é boa e outra ruim, a gente sabe até avaliar. Mas a gente ainda coloca uma pitada assim de preferência pessoal. Uhum. E aí, nessa preferência pessoal, pode ter muitas coisas, intenções egoístas. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Um pai. Eu só quero que meus filhos sejam felizes. E nessa fala tem alguma coisa de errado? Talvez não. Só que ninguém sabe a intenção desse pai. Às vezes, lá no fundo, ele não quer só que os filhos sejam felizes. Ele quer que os filhos sejam felizes e ele se sinta bem por ter feito a parte dele. Cumpriu a sua missão, e ficar com a consciência tranquila. Ou seja, ele é egoísta. Porque ele quer, no fundo, ficar com a consciência tranquila. Muitas das vezes a gente molda o evangelho para os nossos quereres em relação a essas coisas, né? Exatamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, mesmo tentando e querendo, fazendo as coisas boas e certas, lá no fundo das nossas vontades, a gente tem outras vontades que fazem, que na verdade tomam as decisões. E essas vontades são egoístas. Então o que a gente aprende na Bíblia é isso. Que o ser humano, por mais que ele tenha uma vontade boa em algum momento, ele tem uma vontade oculta que leva ele para o mal, contra Deus, para se satisfazer, para ter prazer para si mesmo, independente do outro. Tem gente que quer se realizar na vida do outro, inclusive, né? Tem gente que quer, um pai, às vezes, ele não consegue ensinar um filho de forma bíblica. Por quê? Porque de forma bíblica vai ser algo contrário ao que ele quer, ao que ele deseja, entendeu? Então, assim, a gente não sabe o que é bom. O ser humano não sabe o que é bom. Eu usei 2 exemplos de pais, né? Não é só o pai que acontece isso, não. O filho também. Às vezes o filho está obedecendo o pai tranquilamente, mas ele, no fundo, ele não está obedecendo de forma correta, porque ele não está obedecendo para agradar a Deus, para agradar o pai. Ele está obedecendo porque ele vai ganhar recompensa. Ele está agradecendo porque o pai dele vai parar de chamar a atenção dele. Então isso já é motivação egoísta. Então o ser humano ele tem essas motivações egoístas. E por ele ter motivações egoístas, o ser humano não sabe avaliar o que é bom.
Não sabe. A Bíblia diz que o ser humano não sabe. E onde tem um modelo de bondade? Na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é bom. Então, tudo que eu acho que é bom tem que concordar com o caráter de Deus, com a santidade de Deus. Então, sem a Escritura, eu não sei o que é bom. Sem conhecer a Deus, eu não sei o que é bom. Então, como é que eu vou dizer que as drogas, sei lá, isso que é bom para mim? Quem não tem Jesus não conhece a Deus e não sabe o que é bom. E se não sabe o que é bom, meu querido? Qual é a dúvida? Vai buscar aquilo que é bom. Droga não é bom. O nome já é uma droga, né? Droga é uma droga. Começar pelo nome, já não ajuda. Procure o que é bom. Ah, mas eu não sinto que é bom. Ninguém está pedindo para você sentir nada. Mas eu vou falar para você, sinto muito. Porque não é para você sentir, é para você crer. A palavra é, fé, é baseada na fé. E aí, se a palavra diz que Deus é bom, é ali que está o seu alvo de bondade e de coisas boas. Então, você quer ter prazer em algo que seja de verdade bom, busque ao Senhor. Ah, mas as drogas são boas para mim. O problema é seu se você acha isso. A gente entende, compreende, mas está errado. Porque o que é bom é o que está na Escritura, não é o que você sente. Eu acho que só os efeitos colaterais que uma droga faz no seu corpo, você deveria tentar não usar Já dá ela, para né? ver que não é bom, né? É. Aí a quarta pergunta é por que a gente fala que os prazeres do mundo são ruins e do cristianismo não? E como que a gente pode ajudar as pessoas que estão em pecado? Vai falar? Pegando até um gancho sobre essa questão das drogas, quando a gente pensa em prazeres momentâneos, esses são os prazeres carnais. Quando a gente tem Cristo, a gente pensa em algo que é eterno, né? Então, quando a gente fala, se há um prazer no cristianismo, é o próprio Cristo, viver esse Cristo. Esse é o nosso ideal. A gente foi criado para o louvor da glória dele. Não há coisa melhor. Então, a gente não tem que trocar. E os prazeres que são seculares, né, mundanos, são passageiros. O prazer, né? O contato com a droga vai passar, né? À toa que há uma dependência daquilo. E depender de Cristo, que é o Deus completamente bom, perfeito, isso sim é a nossa vida, é o nosso bem maior, né? Então, quem experimenta isso, e se você não experimentou isso, ainda que Deus faça uma obra na sua vida, como fez nas nossas vidas, né? Para que a gente entenda o que é realmente ter prazer, senão no Senhor. Essa pergunta, ela está totalmente associada com a anterior. Porque é você saber o que é o bom. O que é bom? Bom é aquilo que a Bíblia diz que é bom. Deus é bom. Deus é o modelo perfeito de bondade. Então, se eu sei o que é bom, se Deus é bom e tudo que ele vai falar para mim é bom, é aquilo que ele fala para mim que me interessa. Mas os prazeres do mundo, a Bíblia diz que são ruins, mas quando a gente experimenta são agradáveis, são gostosos. É a mesma coisa que a droga. É uma sensação para o corpo talvez agradável inicialmente, mas as consequências, tanto da droga quanto de outros prazeres do mundo, as consequências depois disso tudo, elas vão ser tão ruins que aquele prazer você já não vai nem lembrar mais que existiu. Agora, a bondade e o prazer que vem de Deus é um prazer que dura para sempre. Justiça. E o maior prazer é Cristo. E como podemos ajudar essas pessoas? Vamos pensar aqui. Ajudar as pessoas que estão em pecado. É só apresentá-las ao modelo de bom, o modelo de bondade, aquele que detém toda a bondade, que é Deus. Resumindo, para que essas pessoas sejam ajudadas com o seu pecado, porque elas sentem prazer no seu pecado, elas precisam conhecer outro parâmetro de bondade, pregar o evangelho para elas. E no dia que elas entregarem a sua vida para Jesus, elas vão mudar totalmente os prazeres dela, o direcionamento e o entendimento quanto ao prazer. O prazer vai ser Cristo, como eu falei agora há pouco. A quinta pergunta é como seguir um governo que não concorda em nada? A gente precisa entender que a gente tem que seguir algum governo, é isso que é ser um cidadão? E mais, é isso que é ser um cristão também? Porque eu como cristão, minha esposa como cristã, nós aqui como cristãos, a gente tem que pensar o que um cristão deve fazer, já que está falando de governo, na sociedade. Né? Quais são os deveres de um cristão na sociedade? Os deveres de um cristão na sociedade são os mesmos de uma pessoa que não é cristã. Com a diferença
de que quando alguma área da sociedade apontar para algo que não seja bíblico, você vai apontar para uma direção bíblica, não para a direção dessa sociedade. Então, se algum governo obrigar pessoas a se matarem, você não vai matar ninguém, por exemplo, né? Mas, graças a Deus, até aqui, a gente ainda não está vivendo isso. Mas assim, mas eu não concordo com os governantes, o prefeito, o governador, o presidente, sei lá quem, o presidente do meu clube de futebol, eu não concordo. Você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito de ter suas opiniões. Mas é importante frisar que você é um cristão. E você, como cristão, para começar, você tem que moldar as suas opiniões ao olhar da Escritura. O que a Escritura diz que é bom, ó, de novo aí, essa história de bondade. Então é o que você vai seguir. Mas esse prefeito, esse governador, esse presidente, sei lá, ele nem crente é. E quem diz que tem que ser? A Bíblia diz que é Deus que coloca os governantes e tira os governantes. E nós exercemos os nossos direitos de cidadãos, assim, votando. Então, assim, a sociedade vota. Vai lá um cara lá e vira o governante. Esse cara é um cara que Deus não aprova os atos dele, mas Deus colocou ele ali, assim mesmo. Permitiu ele estar ali, assim mesmo. Aí eu vou aplaudir o cara? Não, porque eu não concordo com ele. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser um cara que segue as leis. Normal. E dou minhas opiniões e tento influenciar pessoas para que numa outra eleição mude. Se eu tiver que fazer um protesto, eu faço um protesto. Agora eu vou quebrar tudo. Agora eu vou bater em pessoas por causa disso? Não. Eu vou roubar? Não. Eu vou ofender? Vou xingar? Não. Eu vou me posicionar. Agora, como é que eu me posiciono? Qual é a direção que eu aponto? É a direção do que eu acho que é correto? Se você perguntar lá fora, aí pelo mundão aí fora, as pessoas vão dizer, siga o seu coração, siga o que você acha correto. Ai, que lindo, vou botar essa frase no meu, sei lá, Instagram, algum lugar. Não, eu não vou fazer isso. Eu como crente, eu tenho que dizer, não siga o seu coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Né? Não siga o que você acha que é correto, porque provavelmente o que você acha que é correto é errado. Siga aquilo que a Bíblia diz. Faça aquilo que a Bíblia diz. E se você vai se posicionar lá fora e dar uma opinião política que essa sua opinião política seja algo que concorde com a palavra. E não que discorde com a palavra. Então, se o governo é bom ou ruim, se você gosta dele ou não, desde que isso seja de acordo com a palavra, você pode se manifestar, se posicionar e votar e exercer o seu direito de voto. Tá bom? Sim, basicamente é colocar a lei de Deus acima. Para gerenciar a nossa vontade de pecar. Essa é a verdade. Isso. Agora, a sexta pergunta é como a gente pode julgar quem pode ser uma boa influência e quem não pode ser, se a gente é aconselhado a não julgar o próximo? Essa é boa, hein? A gente precisa entender o contexto desse não julgar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho dois amigos. Um amigo que eu acho que as ações dele não são tão boas, porque talvez não tem tanto a ver assim com a Bíblia. Uhum. E um amigo que faz as coisas que têm a ver com a Bíblia, mas que talvez ele não siga completamente o que Deus quer, né, que ele siga. Ou então um amigo meu faz uma coisa que Deus não aprova de jeito nenhum. O que eu faço? Quem é uma boa influência para mim, sendo que eu sou aconselhada a não julgar as pessoas? Na verdade, se você é aconselhada a não julgar, tem que entender se isso está certo. Por quê? Porque, assim, essa passagem aí que foi citada na pergunta, se você tirar ela do contexto lá e falar ela isoladamente, está dizendo, não julgueis para não ser julgados. Mas se você vê a história toda que está acontecendo, não é bem isso. E se você abrir outras passagens da Bíblia que vão dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 6, eu vou mostrar já. Lá fala que nós vamos julgar até os anjos. Uhum. Ué, então a Bíblia fala que a gente não pode julgar, mas é que a gente vai julgar? Até anjos a gente vai julgar? Você entende? Então tem alguma coisa errada nesse entendimento. A gente tem que amar a todas as pessoas. É verdade, a gente tem que amar a todas as pessoas. Só que o amor de Deus, né, que vai a todas as pessoas, ele é um amor interessante. Aquele que crê em Jesus recebe salvação. Aquele que não crê vai para o inferno. E esse que vai para o inferno foi alvo do amor de Deus, mas ele foi para o inferno. E aí? Por quê? Porque ele rejeitou o evangelho. Então as consequências da nossa vida, daquilo que a gente faz, elas
vão mostrar de quem nós pertencemos e a quem nós servimos. Então, assim, ok, Jesus falou nesse texto aqui de Mateus, né, Mateus 7, capítulo 1, sei lá, até o verso... capítulo 1 não, desculpa, Mateus 7, versículo 1 até o versículo 6. Ele está falando de julgamento. Mas ele está falando com quem, né? Olha isso. Eu vou ler aqui, ó. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Estou usando a NVI para facilitar o português, né? Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, só por esses 2 versículos já dá para ver que não é que está proibido julgar. Jesus só está dizendo assim, não julguem de forma desonesta. Não julguem de forma injusta. Não julguem de forma em que você está usando uma régua, uma medição para medir, fazer esse julgamento, uma régua errada, uma régua com a medida errada. Use a medida do próprio Deus, do reino de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Para julgar. Então ele não está dizendo que não pode julgar. Ele está dizendo que qual é o teu critério de avaliação. Para avaliar se alguma coisa é boa, se alguma coisa é ruim, se isso é certo, se é errado. É o critério do seu coração egoísta, enganoso, que sentiu um negócio, é isso aqui. Sentiu errado, meu amigo, teu coração é enganoso. Sinto muito mais uma vez. Entendeu? Não. O que você tem que fazer é julgar de acordo com os critérios da palavra. Ah, então eu tenho que julgar as pessoas. Não é que você vai ficar o tempo inteiro tomando conta da vida das pessoas, não é isso. Mas quando as coisas acontecem na nossa vida, nós somos seres morais. O que é um ser humano que é um ser moral? É um ser que tem a capacidade e o dever de julgar o tempo inteiro, porque senão ele vai ser um bebê. O bebê que ainda não sabe julgar as coisas para ver o que é bom, o que não é. Você todo dia, toda hora está julgando o que é bom, o que é ruim. Senão você bate com a cara na porta, porque você vai querer passar pela parede, pela porta. Não, você vai ver que tem uma porta na sua frente, você vai julgar. Se eu for direto, isso não vai ser bom, você vai bater em mim, aí você vai abrir a porta. Não é verdade? E aí aqui Jesus ele não está falando que a gente não pode julgar. O que ele está falando é que a gente tem que saber julgar como Deus julga, de forma justa. E só se colocar para julgar aquilo que de fato a gente tem que julgar. E não se meter na vida do outro também, ficar julgando quem ninguém te chamou para se meter na vida do outro. Conversa aqui é paralela, tá? Paralela não, a conversa aqui é reta. Aí você se mete na conversa do outro, aí já vira fofoca, confusão. Então, assim, quando você vê esse texto aqui, claramente, é um texto que nos ensina a usar os critérios bíblicos para fazer julgamento. Então, já que a pergunta é essa daqui, ó, como é a pergunta? Como julgar quem pode ser uma boa influência, não é isso? Como? De novo, saber o modelo de bom e de ruim que está na Bíblia. Alguém que é uma boa influência é alguém que exala o caráter de Cristo, que expressa o caráter de Deus, mesmo no meio dos seus pecados, porque o ser humano é pecador, você é pecador, eu sou pecador, todo mundo aqui é pecador, quem está nos ouvindo é pecador. Só que assim, a diferença de quem tem o caráter de Cristo é que aquele pecador que tem o caráter de Cristo, imediatamente se arrepende, se incomoda porque pecou, porque errou, e tenta se corrigir. Isso é uma boa influência, entendeu? Não é uma pessoa perfeita, santa, maravilhosa, até porque não existe, só Cristo. Então, como é que eu vou avaliar quem é uma boa influência para mim? É uma pessoa que está buscando acertar no modelo de Cristo. Então, aí, não, calma aí, eu ia falar de Coríntios 6, calma aí. Pô, o nosso podcast, depois vocês editam aí. Coríntios 6 diz assim, ó, cadê? 1 Coríntios 6, deixa eu abrir aqui. Ah, tá na outra Bíblia, calma aí. Já tinha separado aqui. 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura indignos de julgar as coisas mínimas, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Essa é uma versão mais complicada, né? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Eu não vou entrar no mérito, mas aqui dá para ver que Paulo está incomodado que a gente fica julgando coisas pequenas, se enfiando em confusões e deixando claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que, na verdade, ficar atento a julgar aquilo que de fato a gente vai julgar. No último dia, quando Jesus voltar, ele vai voltar e vai estabelecer, finalmente definir tudo aquilo que precisa ser definido, e o reino dele de glória e justiça será totalmente implantado, e ele vai julgar as nações. E nós, que somos de Cristo, vamos julgar com ele.
inclusive os anjos. Tem gente que não entende, não dá para explicar por quê, mas a gente até vai julgar os anjos. É isso que Paulo está dizendo aqui. E qual é o sentido disso? Não posso explicar agora, só posso dizer que nós, como seres morais criados por Deus, e a Escritura deixa isso bem claro, nós fomos criados para julgar as coisas. E nós vamos julgar as coisas, só que de acordo com Cristo. O julgamento não deve ser nunca sozinho. O homem julgando sozinho é terrível. Ele vai trazer morte para aquele julgamento. Agora, ele tem que julgar com Cristo. Hoje, no dia a dia, o ser humano hoje, caminhando em cada situação da vida, ele vai julgar com Cristo. Com Cristo ele está julgando e avaliando no padrão bíblico. E também, da mesma forma, no último dia, quando tudo for consumado, nós vamos julgar com Cristo aqueles que não pertencem a Deus, e inclusive também os que pertencem a Deus, os anjos. Tá certo? A 7ª pergunta é: por que bebidas alcoólicas são tão erradas se na Bíblia o povo de antes bebia vinho? Então. Quer falar, Raquel? Eu falo. Fala aí. A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? A gente também tem que avaliar o contexto cultural e pensar também o quanto se bebe, né? Por exemplo, tem gente que bebe cálices diários, mas aquilo não vai, muito pelo contrário, não vai ser um problema para a vida dele. Vai ser uma ajuda, né? Então, é pensar qual é a motivação nesse beber e a quantidade que se faz em relação a isso também, né? Fala aí, biblicamente falando. A Bíblia só condena a pessoa ser se beberrão, embebedar, né? ser um beberrão, né, um cachaceiro lá e tal, que não lembra nem do que fez no dia anterior. Mas, assim, nós, como cristãos da Igreja Batista, eu sou da Igreja Batista, evangélicos em geral, né, nós temos uma identidade da nossa igreja, da nossa religião. A gente serve Jesus, mas a gente tem uma organização na nossa religião, que é uma igreja batista. E nós, como igreja batista, temos uma herança histórica de puritanos, né, e de também reformadores. E a decisão histórica lá atrás, não lá na Bíblia, mas lá atrás, há 500 anos atrás, no máximo, foi o quê? Foi de se abster, né, da gente se abster do álcool de forma total, se possível, para evitar a tentação do exagero, que é o pecado. Mas não quer dizer que você não possa medicinalmente tomar uma tacinha de alguma coisa, ou num friozinho tomar um negocinho para esquentar. Mas assim, na dúvida, não beba. Não beba. Agora, o legal é que geralmente quem pergunta essas coisas, eu não estou criticando quem perguntou não, mas a maioria das pessoas que está querendo muito saber isso, não está preocupado em tomar um golinho para esquentar no frio. Ele quer tomar uma garrafa inteira. Ele está doido que o pastor fale que não é pecado para ele poder tomar. Se aproveitar, né? É o famoso evangelho moldado, né? Tipo isso. João tá com problema no celular, João? Eu vou falar aqui no áudio, hein? Pronto. A pergunta 8 é por que a gente deve se manter puro, né? Porque deve ser tão importante na vida de um jovem se manter puro, e se a Bíblia tem instruções sobre a relação íntima que um casal deve ter. Fala da pureza, Raquel, depois eu completo. Então, quando a gente pensa no que é viver uma vida em Cristo, a gente tem muitas recomendações, na verdade. E quando eu penso no processo de santificação, que é a nossa caminhada com Ele, e falando lá no início, né, do que é uma vida cristã, é a gente ser orientado pelo próprio Cristo através das Escrituras. Nesse processo de santificação, eu não quero fazer nada diferente que não seja vindo de Cristo. E ser puro é totalmente cristão, né? E essas concupiscências, essas vontades carnais, como o nome já diz, é algo totalmente fora do que Deus tem para a gente, né? Enquanto vida com Ele. E Deus preparou algo tão bonito, que é o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento. Isso é tão perfeito que pular etapas nesse sentido gera morte, gera
muito mais problema, porque a gente está indo contra o que Deus tem para nós e o que Ele criou lá no início. Lá no início de todas as coisas. Isso não vem depois, isso vem lá no início da criação. E há um plano perfeito de Deus nesse sentido. E quando a gente escolhe outras coisas que não sejam relacionadas ao que Deus tem para nós, a gente vai arrumar muito mais problemas do que solução. E viver para Cristo é algo que é holístico, é completo. Não é um detalhe aqui, eu vivo, isso aqui eu faço, mas isso aqui eu não faço. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, viver para Cristo é na totalidade. E a pureza em Cristo faz parte de uma vida santa nele, né? E biblicamente. Exatamente. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tá vendo aí? Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de elogio, de louvor, pensem nessas coisas. Então a Bíblia diz que é para se preocupar com a pureza e com tudo que é bom. É isso que tem que fazer. Entendeu? Agora, aí a pergunta foi, a Bíblia tem orientações, né, para intimidade do casal, não é isso que está falando aí? A Bíblia, ela não dá, tipo, vou zoar aqui, um Kama Sutra do sexo pro casal. Ela tem, né, lá em Cantares, algumas descrições ali do relacionamento marido-mulher, de forma poética, mas que leva para o lado sexual, sim. Agora, a Bíblia não diz exatamente assim, essa posição pode, aquela posição não pode, essa aqui pode, essa aqui não pode. Não, o que a Bíblia deixa claro é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E claro, nesse caso específico de marido e mulher, o sexo foi criado por Deus para dar prazer. Então, primeiro para a procriação, tá? Até os animais têm isso, né? Então o ser humano também tem. Agora, para o homem tem essa coisa, do ser humano tem a coisa do prazer, para ter um relacionamento mesmo com marido e mulher, de desfrutar do outro. Né, você está ali dividindo a sua vida e a intimidade com a pessoa. Agora, que fique claro que o corpo também é o templo do Espírito Santo. Então, quando você, né, o marido e a mulher estão ali no ato sexual, o ato do amor, vamos dizer assim, o Espírito Santo está no meio. Ontem mesmo eu estava num casamento, eu lembrei disso, o pessoal lá, Deus está no meio do casamento, Deus está no meio do sexo. Chama Deus pro meio do sexo, não tira ele de lá não. Se tu tirar Deus do sexo, vai ser algo mal, vai ser algo ruim. Sério. Então, brincando com eles, mas falando sério, ora, né, os casais lá, ora para fazer sexo, ora, agradece a Deus, a esposa que você tem, o marido que você tem, na hora H, não tem problema, ora, agradece. Falei isso, não tem problema nenhum. Agora, como o seu corpo, então, é o templo do Espírito Santo e Deus está no meio, você não pode fazer nada que seja pecaminoso. Como eu vou saber? Primeiro que vocês são adolescentes aqui, o nosso público é adolescente. Não tem que saber muito agora mesmo, não. Mas um adulto tem condições de saber. Na medida que ele vai crescendo e amadurecendo, ele tem condições de saber se determinada atitude sexual com a esposa, com a mulher, ali, com o marido, aquilo ali é pecaminoso. E agora existe um critério. Tem um critério na Bíblia? Tem. A gente não pode machucar o nosso corpo, né? Prejudicar a saúde do nosso corpo. Isso está claro, não só para o sexo, como também para quem come demais, para quem não faz exercício físico, fica lá só, sei lá, engordando, até porque sedentário. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Se você está machucando o seu corpo, você está machucando a habitação do Espírito Santo, entendeu? E profanando o corpo. Então, se alguma coisa sexual, que seja lá uma atitude, uma prática sexual, ela já machuca, precisa ser corrigido. Ou às vezes é corrigido porque não é para ser feito, porque está sendo feito de forma antinatural, eu não vou dizer o que é, mas antinatural, o corpo não foi criado para funcionar daquela forma, e aí está tentando fazer aquela forma antinatural no sexo, e por isso machuca, e por isso prejudica, e não deve ser feito de forma antinatural. Mas existem coisas que não é uma questão só de antinatural, é uma questão do casal se conhecer, do casal conversar antes, do casal até procurar médico para saber se está tudo funcionando no corpo. Às vezes está machucando por causa disso, não por causa de pecado, entendeu?
Mas é importante a gente saber que a gente não pode profanar o corpo, machucar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, qual é a orientação que a Bíblia dá? A Bíblia não dá nenhuma. Ela só deixa claro que você tem que cuidar da saúde do seu corpo. E qualquer coisa que prejudicar a saúde do seu corpo, seja no sexo, isso precisa ser visto com o médico, ou porque de fato já está fazendo errado, tá claro. Vou dar um exemplo. Meu braço aqui, eu tô com o meu braço esticado. Nem dá para ver, o pessoal tá ouvindo. Tô com o meu braço esticado aqui. E o meu cotovelo, ele só tem como dobrar para uma direção, né? Para eu contrair aqui meu braço, antebraço, né? E tal. Agora, se eu tentar dobrar para a direção que não foi feita para dobrar, eu vou quebrar o braço. Então, pensa nessa comparação como também no sexo. Se você utilizar o seu corpo de uma forma antinatural, para dobrar onde não dá para dobrar, para onde tem que entrar, tem que sair, onde tem que sair, tem que entrar, que seja, isso está contrário à Escritura, porque você está usando o corpo de forma errada. Entendeu? Isso naturalmente, cientificamente também causa prejuízos à saúde, lesões, coisas do tipo, né? E você está, obviamente, profanando o templo do Espírito Santo. Então, assim, a Bíblia orienta, literalmente, não porque ela não se preocupa com isso, detalhadamente, porque ela sabe que o ser humano tem capacidade de perceber o que funciona de forma natural e seguir aquilo que é natural. E evitar fazer dobras erradas. Dobrar o braço ao contrário. Não vou dobrar, tá certo? Nona pergunta é: como posso obedecer meus pais se eles não concordam em nada comigo? Ele tá rindo. Que crise, né? Ele tem que falar que ele tá rindo. Tá, eu tô rindo, eu tô Não rindo. tem vídeo. Que crise você... Meu Deus, não tem nada que vocês concordem. Então, nem sempre vai concordar mesmo, não. E essa crise é bem profunda. Absolutamente nada. E tem épocas do ano, né? Por exemplo, tem épocas do ano que eu e minha esposa, a gente discorda de todas as coisas, entendeu? Eu quero uma coisa, ela quer outra. Mas isso aí não tem nada a ver. Isso não passa, Não passa, só quando você sai de casa com seus pais. No quando você casamento isso casar, acontece. vai dar no mesmo. E aí, o que vai ser? Eu acho que a adolescência, falando como adolescente, é um momento que a gente tem muitas coisas que a gente tá entendendo ainda, né? Que a gente tá falando assim, tá, eu quero seguir isso, eu quero seguir isso. Né? Que não é mais aquele momento que minha mãe fala, você faz isso Vai lá ou e você faz, você isso. faz. Agora Aham. ela fala assim, você tem que fazer sozinha, né? É aquele momento que a gente tem que decidir as coisas por nós mesmos em muitas situações. E aí, muitas das vezes, eu quero seguir uma coisa que os meus pais não querem que eu siga. E aí, por exemplo, a Bíblia ela diz que a gente tem que honrar nossos pais independentemente de tudo, né? E aí me fizeram essa pergunta, qual é a diferença de, tipo, honrar o pai e seguir o meu caminho, né? Porque muitas vezes a gente não concorda mesmo. Uhum. Até porque somos pessoas diferentes com idades diferentes, situações diferentes que já vivemos, personalidade diferente e tudo mais. Até chamados diferentes, né? Uhum. Então, assim, a pergunta seria essa mesmo. Como que a gente pode dar, entre aspas, concordar ou tentar achar um caminho mais fácil pra gente não ter uma relação tão estreita assim mesmo, sabe? Entendi. A gente tem até percepções diferentes, mas algo que nutre esse relacionamento é seguir o que Deus tem para nós, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto cônjuges. Então, a gente precisa... As nossas vontades, elas precisam estar subjugadas ao Senhor. Então, eu, como filho, preciso entender. As minhas vontades são vontades que estão atreladas ao que Deus tem para mim, o que Ele quer de mim. Eu, como pai, eu, como mãe, as minhas vontades, os meus desejos são esse caminho que eu quero seguir e que eu quero direcionar para o meu filho, são caminhos que são bíblicos. Eu tenho que subjugar essa minha vontade ao Senhor. Eu preciso entender isso. É cristão, é bíblico, é correto, não segundo o que eu desejo, segundo o meu coração, segundo os meus sonhos, ou segundo o que eu nunca tive, eu quero que ele tenha. Não, eu preciso ser bíblica nesse sentido. O que acontece? Você comentou aí sobre honrar pai e mãe, né? E há essa dúvida, né? O nosso pastor Carlos Elias, pastor presidente da nossa igreja, ele teve, alguns dias atrás, uma oportunidade de nos ensinar isso de forma muito legal, né? Foi no mês de maio, né? Quando ele falou sobre o mandamento de honrar pai e mãe. No mês de maio ele fez vários sermões sobre os 10 mandamentos.
E ali, o honrar pai e mãe, gente, foi o seguinte. Ele lembrou a gente que honrar hoje em dia, no cristianismo, no tempo do cristianismo, no tempo em que Cristo já veio e cumpriu aqui, né, o seu ministério terreno, e agora tem um ministério espiritual, e nos usa aqui na terra para continuar esse ministério, honrar pai e mãe agora, na verdade, não é olha o que eu vou falar, só obedecer pai e mãe. Porque só obedecer pai e mãe, tem gente aí fora que obedece. O honrar pai e mãe agora é não só obedecer o pai, mas também a mãe, mas também ter uma vida de obediência a Deus. Quem serve a Deus honra pai e mãe. É isso que a gente aprendeu na Escritura no mês de maio com o nosso pastor Carlos Elias. Quem serve a Deus honra pai e mãe. Quem não serve a Deus, ele tem pequenos lampejos de honra, porque a pessoa não serve a Deus, mas ela tem lá um pouquinho de bondade dentro dela, aí ela obedece o pai, obedece aqui, obedece ali, mas aquilo não é completo. Por quê? Porque ela não teve um encontro com Cristo. Então, de fato, quem pode honrar pai e mãe, como a gente vê na Escritura, é quem tem um encontro com Jesus e, de fato, serve a Deus. Agora, e daí? Então mas eu continuo não concordando com meu pai e com a minha mãe. Para começar, existem coisas que são bíblicas, existem coisas que são antibíblicas, contrárias à Bíblia, e existem coisas que são extrabíblicas, que estão fora da Bíblia, mas não são contrárias. Vou dar um exemplo. Internet. Internet não existia na época que a Bíblia foi escrita. Então a gente fala de internet, tenta aplicar, né, a palavra para usar, como que a gente vai usar a internet sem desobedecer a Deus, né? Só que a Bíblia não fala de internet. Então isso é o quê? Uma coisa extra-bíblica. Não é proibido, mas como é que faz? Tem que precisar entender o princípio que está na Bíblia. Tem situações na vida que você quer com seu pai, com sua mãe, que a Bíblia deixa claro que não. Acabou. Meu irmão, se a Bíblia fala não interessa se tu discorda do teu pai, é a Bíblia que fala não. Beleza? Existem coisas que é o seu pai que quer que você faça e ele está errado porque ele quer que você peque. E aí você vai ter que mostrar na palavra, papai, a Bíblia diz que não. É o contrário. Aí você vai dizer, a Bíblia diz que não. Por que você está mandando eu fazer? No momento certo, né? Não é toda hora não, tá? Eu vou procurar uma vírgula aqui na Bíblia e vou mostrar para meu pai, ó. Não é isso. Não é isso. É o que está em Efésios 6. Efésios 6, Paulo fala sobre isso, para ensinar, né? Os filhos têm que ser obedientes aos pais no Senhor, tá lá, ou seja, aos olhos da Escritura. Se o meu pai, ele fala algo da Escritura, então eu tenho que obedecer. Por quê? Porque eu sou obediente no Senhor. Da mesma forma, lá em Efésios vai falar assim, pais, ensinem os seus filhos também no Senhor. Então, o pai, ele tem autoridade para ser pai quando ele fala aquilo que está escrito na palavra de Deus, ou aquilo que concorda com a palavra de Deus. E o filho tem o dever de obedecer ao pai também quando o pai fala aquilo que está na palavra. Então, um não pode competir com o outro. Se um sair e desviar do princípio da palavra, vai dar divergência. Mas quando há divergência, aí tem duas situações. A primeira situação, se seu pai é crente e você é crente. Se seu pai é crente e você é crente, você só mostra na palavra para ele, porque ele é um homem espiritual, ele é crente. E ele vai entender a palavra que você está mostrando para ele. E ele vai, em algum momento, vai se corrigir, vai te ajustar aí com ele aí. Agora, se o seu pai não é crente, é uma tarefa um pouquinho mais difícil. Porque mesmo que você mostre para ele, ele não crê na Bíblia, ele não crê em Deus. E aí, como é que vai ser? Aí você mostrou, aquilo serviu para pregar o evangelho para ele. Se ele se converter, ele vai mudar de vida ali, vai ser um pai melhor. Se ele não se converter, não aceitar, não receber Jesus Cristo e não mudar de vida, ele vai se tornar ali naquele momento específico, aquele pedacinho de momento da sua vida, talvez ele vai se colocar como um opositor ao evangelho que você crê. E ali ele pode te punir, te colocar de castigo e você vai obedecer. Ele está errado, mas você vai obedecer. Porque você vai estar sofrendo dentro da sua casa mesmo. Talvez não seja uma violência que tem que chamar a polícia, não é isso. Mas é uma coisa lá que você mostrou que estava errado na Bíblia. Ele não crê na Bíblia, se colocou contra você, aí você falou comigo, agora você está de castigo. Você vai obedecer o castigo. E vai sofrer por amor a Jesus. E porque você quer ganhar o seu pai, porque ele não é crente. Quer ganhar ele para Jesus. E quando você faz isso, você está honrando o seu pai. E ele ainda não sabe honrar a Deus. Olha que interessante.
Então, essa coisa de discordar de pai e mãe, primeiro a gente tem que saber se a gente está de acordo com a palavra. Se não, meu amigo, fica quieto, que tu vai se dar mal. A 10ª pergunta é como a gente pode chegar numa conclusão de que isso ou aquilo é pecado. A Bíblia mostra. O que é pecado, em essência? Pecado... Vai de novo. Fala. O que é pecado, né? Qual é esse conceito de pecado? Eu posso fazer aparentemente algo bom e aquilo ser pecado. Então, pensar em pecado é pensar em algo que eu esteja fazendo que não agrade ao meu Deus. Se o meu viver, se eu fui criado para o louvor e glória desse Deus, tudo que eu faço, né, viver é isso, é tudo que eu faço, né, tudo que eu sou, é para glorificar esse Deus. E então, pecado é algo que me leva para outro lugar, que me tira desse lugar que é glorificar o meu Deus com a minha vida na sua totalidade. Então, esse conceito de pecado, né, não vou dizer que é relativo, né, mas é o que me afasta do meu propósito de vida, que é glorificar a Deus. Exatamente, gente. Pecado é errar o alvo, resumindo. O alvo é Cristo, o alvo é a glória de Deus, o alvo é sempre Deus. E quando você coloca outras coisas no lugar de Deus, isso é pecado. De N maneiras, de 1000 maneiras, de infinitas maneiras. Você se arrumou toda lá para sair. É errado se arrumar? Normalmente não. Mas por incrível que pareça, tem momentos que se arrumar pode ser pecado. Você só botou uma roupa nova, tal, se arrumou, mas é pecado. Não por quê? Porque eu fiquei indecente. Não, às vezes não está indecente. Tem nada a ver com isso. Sabe o que tem a ver? Porque você não se vestiu para saindo ali arrumado daquele jeito glorificar a Deus. Você se vestiu para aparecer, para todo mundo olhar para você. Vaidade. Isso é pecado. Então, a gente precisa, na verdade, saber o que é pecado. E saber o que é pecado é conhecer a Escritura. A Escritura fala de tudo, de todos os tipos de pecado. Vou dar um exemplo de uma lista de pecados assim. A lista é maravilhosa, mas os pecados são terríveis. Romanos 1, Romanos 1, de 18 até 32. Eu não vou ler porque é enorme. 18 a 32. Romanos 1, de 18 a 32. Ali ele vai falar de tudo, de assassinato, de fofoca, de contenda, de violência, de vaidade, de pecados de ordem sexual. Mas sabe o que é o pior nível de uma pessoa pecadora? Não é necessariamente todos esses pecados que ela comete. É também, mas ela chega às vezes no fundo do poço num nível tão baixo que ela não só pratica, diz a Escritura no verso 32, esse aí, ela não só pratica essas coisas todas dessa lista, mas ela apoia, concorda, aprova, faz campanha para que outros façam igual. Ela se torna até uma missionária, não de Cristo, mas do pecado. Ela vai pregar o pecado pelo mundo. Ela vai tentar levar a mensagem do pecado para outras pessoas. Esse é o fundo do poço. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo e conhecer o pecado. Conhecer aquilo que está em nós. Eu vou dar um exemplo. Um cara muito famoso, né? Um cara muito famoso aí, um grande pecador que já morreu. Adolf Hitler, né? Nazista e tal. 6 milhões de judeus morreram por causa do seu regime ditatorial e sanguinário e assassinato, cheio de assassinato. Então, beleza. E o que tem a ver ele na história? Ele é um grande pecador. O que a gente precisa entender é que eu e você, todos nós aqui, poderíamos ser também um Adolf Hitler. Temos o potencial de ser um cara tão horrível quanto esse, que já existiu aí. Mas por que nós não somos? Porque, primeiro, nós não tivemos as oportunidades de vida que ele teve para pecar. Isso também, ele teve grandes oportunidades de vida. Que ele foi apresentado. O que foi apresentado para ele. Porém, nós poderíamos ser, porque isso está dentro da gente. Mas é porque, no meu caso, no caso de vocês aqui, Cristo interviu. Amém. Tivemos um encontro com Cristo. E não seremos mesmos. Nós não vamos ser igual a Hitler. Graças a Deus. Mas a gente não precisa ir tão longe. Existem pessoas que não são tão terríveis quanto Hitler. Existem pessoas que só pecam de vez em quando aí e tal. Mas esse de vez em quando aí e tal também é pecado e também é ruim. Existem pessoas que fazem campanhas, né? Essas são as piores. Nem é o Hitler.
são as pessoas que fazem campanha. Conhecem pessoas que fazem campanha em prol de pecados? Conhecem? Talvez conheçam, né? Precisa dizer. Conheçam pessoas que fazem campanha, levantam até faixa, defendendo pecados? Essas são as piores pessoas que a Bíblia diz. Está lá em Romanos 1:32. Que além de pecar, elas estão conduzindo os outros a pecarem. Estimulando e sendo verdadeiros pregadores do pecado, missionários do pecado. Entendeu? Realmente. Galera, foi isso. Terminamos as nossas Ufa, perguntas sobrevivemos. aqui. Sobrevivemos. Terminamos as nossas perguntas aqui do podcast. Falando mais uma vez, para vocês não se esquecerem que vai ter um próximo podcast, deixa sua pergunta lá na caixinha que a gente vai fazer. Normalmente a gente faz de 1 a 2 semanas antes do podcast, para vocês terem tempo para responder e tudo mais. Eu quero agradecer ao pastor Henri e a sua esposa Raquel Rocha por estarem aqui com a gente. São pastores Prazer que foi abençoam muito a nossa vida. E Podem aí, chamar a sempre. gente trouxe, a equipe trouxe um lanchinho, assim, pra adoçar a E vida tem de que vocês. explicar, porque não tem vídeo. É verdade. Ah, é. Tem É um embrulho lanchinho, bonito aqui. Tem É um um embrulho bonitinho com um cartãozinho, tá, amarrado gente? com lacinho branco e o papel de presente tem listras azuis, vários tons de azul. Enfim, E é uma cartãozinho. lembrança pra adoçar a vida de vocês. A gente queria agradecer por vocês Eu acho que é caixa de estarem bombom. aqui. Eu queria agradecer por vocês estarem aqui com a gente. Foi muita bênção hoje. Tenho certeza que abençoou a vida de alguém que está ouvindo e que abençoou a minha vida e a vida de se João você Gabriel foi também. abençoado, deixa aí nos comentários. Deixa um amém. Avisar pro pessoal que tá ouvindo a gente, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, que a gente tem várias coisas que estão acontecendo por agora, vários projetos para acontecer. Esse foi o nosso primeiro podcast que a gente está fazendo. Vão ter vários depois, né? E a gente também tem vários outros projetos que a gente faz durante a semana e durante o mês. E no final do mês sempre tem alguma coisa diferente. Então sigam a gente para vocês ficarem ligadinhos nisso aí. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha abençoado a vida de vocês. Tchau, galera. Valeu! Valeu.